Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma meditação da palavra. Hoje nós vamos meditar Apocalipse capítulo 22, versículo de 5 a 10. Não haverá mais noite. Ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos o que muito em breve deve acontecer. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi e vi tudo isso, caí com o rosto aos pés do anjo. Aquele que estava mostrando essas coisas para mim. Mas ele me disse: olhe, não faça isso. Eu sou servo junto com você, com seus irmãos, os profetas, e com aquelas pessoas que guardam as palavras deste livro. Adore apenas a Deus. O anjo ainda falou: não guarde para você as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, Jesus vem logo. Jesus está vindo. Na hora que você menos esperar, Jesus está vindo. Jesus vai voltar. Aqui antes diz que ele virá em um trono feito por nuvens. E lá no céu você não vai precisar de luz do sol, você não vai precisar de luz de lâmpada. Lá vai ter a luz que vem do Senhor. Ele é a luz, ele é a lâmpada, ele é o sol. Então o que é preciso antes de Jesus voltar? É preciso estar preparado, né? Mas como nós devemos nos preparar? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 41. Estejam vigilantes e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que passagem eu acabei de ler agora? E a passagem diz que nós devemos estar preparados. A gente tem que orar e vigiar. E o que é orar e vigiar? Você não vai ficar olhando para o céu a sua vida toda e não vai viver. Tanto é que quando Jesus estava subindo para o céu, os discípulos ficaram olhando, as pessoas ficaram olhando. Aí ele disse: não olhem. É tipo, siga sua vida. Faça o propósito que Deus tem para você. E aqui não é diferente. Você não vai ficar olhando para o céu o tempo todo. Você tem que viver. E viver uma vida santa para poder ir para o céu. Que quando Jesus voltar, ele vai levar primeiro os que é dele. Então fique, orai e vigiai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é preciso nós estarmos preparados. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vou ficar de guarda, em pé sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que Javé vai me falar, para ver como vai responder à queixa que lhe fiz. Então Javé me respondeu: escreva esta visão, grave com clareza estas tabuinhas, para que se possa ler facilmente. É uma visão sobre um determinado tempo. Fala de um prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ela virá e não atrasará. Então aqui fala o tempo, né? Mais ou menos o tempo que Jesus vai voltar. Mas isso não é, claro, é só uma afirmação. Uma afirmação de Jesus que ele vai voltar. Essa passagem aqui é bem simples, mas dá para entender muita coisa através dela.
em tudo que a gente leu até agora. O que você está entendendo sobre isso? Você não sabe o tempo que Jesus vai voltar. Quando acabar esse vídeo, Jesus pode voltar. Você não sabe. Não sabemos o tempo. Por isso, precisamos estar preparados. Não se deve ter medo. Você deve estar preparado. Não cair em tentação, não cair em pecado. Lembra da passagem que a gente viu antes? Lembra do segundo vídeo que eu fiz, que era sobre perdoar? Lá dizia que você não devia se confessar e depois pecar de novo. Você devia orar e vigiar. É exatamente isso que nós devemos fazer. Não possamos cair em tentação. Não podemos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36. Agora voltando para Mateus, no caso. Ninguém sabe a respeito desse dia e hora. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então você vê uma coisa, nem o próprio Jesus sabe a época. Somente o Pai, que é Deus. Então, pra você ver, ninguém, eu disse ninguém, sem ser Deus, sabe essa hora e o dia. Só Ele sabe a hora, só Ele sabe o dia, só Ele sabe o minuto, só Ele sabe o segundo, milésimo. Só Ele que sabe. Então é isso. Então essas passagens se ligam no fato que você precisa orar e vigiar. Você precisa estar preparado para esse dia. Viva uma vida santa sem cair em pecado. Que você pode ir lá. Você pode ser arrebatado como filho do Senhor. É muito forte essa palavra. Espero que você tenha entendido tudo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.